Olá a todos! Bem-vindos ao canal, um lugar onde exploramos as histórias mais fascinantes do mundo. Hoje, vamos descobrir a origem de um pequeno país no extremo oeste da Europa, que um dia comandou um império espalhado pelos 4 cantos do planeta, menos de África à Ásia, passando pela América do Sul. Estamos a falar de Portugal, a terra dos grandes navegadores, das aventuras marítimas e das lendas que inauguraram a Era dos Descobrimentos. Mas antes de se tornar esse império poderoso, como surgiu Portugal? Quem foram os primeiros habitantes destas terras? E o que fez com que uma nação tão pequena tivesse um impacto tão grande no mundo? Vamos voltar no tempo para descobrir a origem de Portugal. A história de Portugal começa há centenas de milhares de anos, quando os primeiros seres humanos habitaram a Península Ibérica. Escavações arqueológicas revelam vestígios de Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis, caçadores-recolectores que viviam em cavernas e utilizavam ferramentas de pedra. Por volta de 35 mil anos antes de Cristo, chegaram os Homo sapiens, nossos antepassados diretos, deixaram gravuras rupestres e utensílios de pedra, sinais claros de uma ocupação humana muito antiga. Durante o Neolítico, cerca de 7 mil anos atrás, estas populações começaram a cultivar, a criar gado e a erguer monumentos megalíticos, menos antas dolmens e menires, menos muitos dos quais ainda se podem ver hoje na região do Alentejo. Por volta de 700 a.C., tribos celtas vindas da Europa Central chegaram à península, misturando-se com os povos locais e originando seu Tiberus. Entre eles destacou-se o povo lusitano, considerado os antepassados diretos dos portugueses. Viviam nas regiões do centro e norte. Eram guerreiros orgulhosos e adoravam deuses ligados à natureza. No século II a.C., o exército romano invadiu a Península Ibérica durante as Guerras Púnicas. Depois de décadas de combates, Roma consolidou o controle sobre toda a região. O território correspondente ao atual Portugal foi dividido em 2 províncias. Ao norte, Galácia. Ao sul, Lusitânia, cuja capital era Emerita Augusta, a atual Mérida, em Espanha. Durante este período, os romanos construíram estradas, pontes, teatros e cidades. O latim tornou-se a língua principal e, mais tarde, evoluiu para o português moderno. As leis, a religião e os costumes romanos moldaram profundamente a cultura lusitana, mas nem todos aceitaram o domínio romano. Um guerreiro lendário, Viriato, líder dos lusitanos, resistiu heroicamente durante 8 anos, tornando-se o primeiro símbolo da independência portuguesa. No século V, o Império Romano enfraqueceu e vários povos germânicos invadiram a península. Os suevos instalaram-se no noroeste e fundaram o Reino da Galécia, com capital em Bracara Augusta, hoje Braga. Este foi o primeiro governo organizado no território português. Mais tarde, os visigodos conquistaram os suevos e unificaram a península sob o seu domínio. Em 711 d.C., exércitos muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a península. Sob o domínio islâmico, a região prosperou, desenvolveram-se a agricultura, a ciência e a arquitetura. Muitos edifícios de inspiração mourisca ainda podem ser vistos em Portugal. Entretanto, no norte, pequenos reinos cristãos, como Astúrias e Galiza, começaram a lutar pela reconquista, iniciando o longo processo da reconquista, que duraria cerca de 700
anos. Durante o século IX, os reis cristãos reconquistaram territórios e criaram condados para defender as fronteiras. Um deles foi o Condado Portucalense, entregue ao conde Vímara Pérez. O nome Portugal vem de Portus Quae, um pequeno porto no Rio Douro, a atual cidade do Porto. No século XII, o conde Afonso Henriques, filho da condessa Torisa, rebelou-se contra a autoridade do Reino de Leão. Em 1128, na Batalha de São Mamed, derrotou o exército da própria mãe e consolidou o seu poder. Em 1139, após a vitória na Batalha de Ourique, Afonso proclamou-se rei de Portugal. Em 1143, o Tratado de Zamora reconheceu Portugal como reino independente. Mais tarde, em 1179, o Papa Alexandre III emitiu a bula Manifestis Probatum, confirmando oficialmente Afonso Henriques como primeiro rei de Portugal. Nascia, assim, a monarquia portuguesa. Durante os séculos XII e XIII, Portugal expandiu-se para sul, conquistando o Algarve aos mouros em 1249. As fronteiras ficaram praticamente definidas e permanecem quase inalteradas até hoje, sendo das mais antigas da Europa. No século XIV, Portugal prosperou em agricultura e comércio, mas também enfrentou conflitos com Castela. Em 1385, na Batalha de Aljubarrota, o exército português, liderado por Dom João I, derrotou os castelhanos e garantiu a independência. Dessa vitória nasceu a dinastia de Eves, que abriria o caminho para uma era de esplendor e descobertas. No século XV, Portugal tornou-se pioneiro da exploração marítima, sob a liderança do infante Dom Henrique, o Navegador. O país financiou expedições ao longo da costa africana e descobriu as Ilhas da Madeira e dos Açores. Em 1415, a conquista de Ceuta, no norte de África, marcou o primeiro passo do Império Ultramarino Português. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, abrindo a rota marítima para o Oriente. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, ligando pela primeira vez a Europa e a Ásia por março. 2 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral alcançou o Brasil, iniciando a colonização portuguesa na América do Sul no século XVI. O Império Português estende-se por 4 continentes, do Brasil a Goa, Malaca, Macau e Moçambique. Lisboa tornou-se um dos portos mais ricos e cosmopolitas do mundo. Mas o esplendor trouxe também fragilidade, conflitos com outras potências europeias e a falta de sucessão dinástica levaram à União Ibérica em 1580, quando Portugal passou a ser governado pelos reis de Espanha. A independência só seria restaurada em 1640, com a revolta liderada por Dom João IV. No início do século XIX, as tropas de Napoleão invadiram a Península Ibérica. A família real portuguesa fugiu para o Rio de Janeiro, transformando a cidade na capital do Império Português. Depois da derrota de Napoleão, o rei regressou a Lisboa, mas em 1822, o Brasil declarou a independência, pondo fim a mais de 300 anos de domínio. Foi um golpe profundo para Portugal. Durante o século XIX e parte do XX, Portugal viveu revoluções, crises econômicas e políticas. Em 1910, a monarquia foi derrubada e proclamou-se a República Portuguesa. Contudo, em 1933, surgiu o regime autoritário do Estado Novo, liderado por Antônio de Oliveira Salazar.
Durante 4 décadas, o país viveu sob censura e isolamento, até que o regime caiu em 1974, a Revolução dos Cravos. A 25 de abril de 1974, pôs fim à ditadura de forma pacífica. Soldados e civis encheram as ruas com cravos vermelhos, símbolo da liberdade e da esperança. Portugal iniciou então uma nova era de democracia. Nos anos seguintes, Portugal modernizou-se e abriu-se ao mundo. Em 1986, aderiu à Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia. Foram feitos grandes investimentos em infraestruturas, educação e turismo. Hoje, Portugal é conhecido pela luz de Lisboa, o charme do Porto e as praias douradas do Algarve. É uma nação pequena, mas com uma identidade forte e um espírito aberto ao mundo. O nome Portugal vem de portusqueu, que significa Porto de Quei. A língua portuguesa, derivada do latim, é hoje falada por mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. A cultura portuguesa é uma mistura única de influências. O fado, música melancólica que fala de amor e saudade. A arquitetura manuelina, símbolo da era dos descobrimentos. A gastronomia rica em peixe, azeite e tradição. Mais do que monumentos, Portugal deixou ao mundo um legado de coragem, curiosidade e humanidade. Desde as tribos pré-históricas até a nação moderna que conhecemos, a história de Portugal é uma viagem de resistência e sonho. Um país pequeno em tamanho, mas enorme em alma. Cada rua de Lisboa, cada ponte sobre o Douro, cada melodia de fado guarda ecos de séculos de história. A história de Portugal mostra-nos que o tamanho de um país não define a sua grandeza. O que realmente conta é a visão, a coragem e a vontade de ir sempre mais além. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para continuar a viajar conosco através da história do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.